quero compartilhar uma palavra com você que está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 34, que diz assim: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E ele comeu e bebeu, e levantou-se, e saiu, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, é uma palavra muito conhecida, que Esaú, ele chegando todo frágil, todo cansado, Jacó, ele aproveita a oportunidade de ver a fragilidade do seu irmão, e ele fala assim, por Jacó tem interesse, ele fala assim: me vende a tua primogenitura, eu vou te dar um prato de lentilha, eu vou te dar pão para você comer. Porque Esaú, ele se encontrava cansado, e ele se encontrava de uma fragilidade. E a palavra de Deus diz que Esaú, ele coloca na mesa e ele negocia algo que para a época era algo que era inegociável, que era o direito de você ser o primogênito. E a palavra do Senhor diz que a partir do momento que Esaú ele faz aquilo, ele despreza a primogenitura dele. E Esaú simplesmente troca a primogenitura dele por um prato de lentilha. E trazendo essa história para nossa vida, eu quero dizer para você que por mais que a gente olhe para essa situação e a gente se surpreenda com ela, a gente muitas vezes tem esse espírito de Esaú. Quantas vezes eu e você não colocamos na mesa? Quantas vezes eu e você não negociamos? Quantas vezes eu e você não trocamos aquilo que a gente tem de mais precioso? Não a nossa primogenitura, mas a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente não trocamos a presença de Deus por alguns prazeres? Quantas vezes a gente não trocamos a presença de Deus por alguns momentos? Quantas vezes a gente não trocamos a presença de Deus por novela, por celular, por WhatsApp? Quantas vezes a gente não tem nem tempo para gastar na presença do Senhor, para se colocar diante dele? Então, irmão, em nome de Jesus, que eu e você não venhamos ser igual Esaú, mas que nós venhamos se interessar com aquilo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos. Que a gente venha se importar com o relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor. Que a gente não venha negociar aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que é o nosso tesouro. O apóstolo Paulo, quando ele chega aos Coríntios, na sua segunda carta, ele fala que a presença do Senhor é como um tesouro no vaso de barro. Então, aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida é a nossa vida com Deus. Aquilo que nós temos de mais precioso é a nossa vida com o Senhor. Aquilo que nós temos de mais precioso é viver uma vida com Deus. Então que a gente não venha trocar essa vida com o Senhor por coisas que, se a gente for olhar, são banais. Se a gente for olhar para a história de Esaú, a gente fala: cara, ele não fez isso. Ele não trocou a primogenitura dele simplesmente por um prato de comida. E quantas vezes a gente olha para aquilo que a gente está trocando, a presença de Deus, se a gente for parar para analisar, são coisas banais, coisas que não tem significado, a gente for parar e não tem significado nenhum, não tem valor nenhum, e a gente troca simplesmente a presença do Senhor por coisas muito mais inferiores do que por um prato de lentilha. Às vezes eu gosto de olhar para a vida de Judas. A gente fala: poxa vida, Judas ele pegou e simplesmente trocou Jesus por algumas moedas de prata. A gente acha isso muito banal, mas irmãos, quantas vezes a gente não tem o espírito de Judas? Quantas vezes a gente simplesmente não troca Jesus por amizade? Quantas vezes a gente não troca Jesus por roda de conversa? Quantas vezes a gente não troca Jesus por coisas que são muito mais inferiores do que por algumas moedas de prata? Então eu convido você a não ter o espírito de Esaú. Eu convido você e eu convido eu, diante dessa palavra, não termos o espírito de Judas, mas que nós viemos se importar com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus. Que nós não viemos ser uma geração que troque a presença de Deus por coisas banais. Que nós não viemos ser uma geração que retroceda, como diz em Hebreus, que nós viemos olhar para trás e retroceder, amar o presente século, mas que nós viemos amar mais a presença do Senhor, que nós viemos amar mais a presença de Deus do que os nossos próprios desejos e concupiscências, que nós viemos ter desejos por estar na presença do Senhor, anseio por estar aos pés deles. Então olha para mim, meu irmão, eu tenho essa palavra de Deus para sua vida. Não troque a presença de Deus por nada na sua vida. Não troque, porque ela é a pedra fundamental. Cristo é a pedra fundamental da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos ser Esaú, que nós venhamos ter o espírito de Elias, de Eliseu, de Samuel, de Davi, que não largue Jesus por nada.
A gente vamos viver tempos complicados, vai vir tempo que vai vir que a gente vai ter muitas coisas que vão ser colocadas na mesa pra gente negociar isso que a gente tem de mais importante, mas que nós íamos ser a geração que não retroceda, que nós íamos ser a geração apaixonada por Deus, que nós íamos ser a geração que tá escrito em 1 Pedro 2,9, que exerça o seu sacerdócio real, que exerça a sua nação santa, que tenha desejo e anseio por fazer a vontade de Deus. Então não troque, receba essa palavra de Deus para sua vida em nome de Jesus.